No conteúdo de hoje a gente vai testar o Flydigi Apex 4. Esse controle é o puro suco dos controles chineses, tendo as melhores tecnologias disponíveis com controle até mesmo de intensidade do analógico e o nível de precisão sendo absurdo, justamente para trazer para você o melhor conforto na hora de jogar. Esse cara, ele realmente me chamou muita atenção e é por isso que nós vamos analisar ele. Jornada Full Stack da Hashtag, um evento de 4 dias, onde ao longo de 4 aulas você vai aprender a desenvolver um projeto que vai ser literalmente uma réplica do Spotify. E usando as tecnologias mais valorizadas no mundo da programação, JavaScript, React, HTML, CSS, Node, Vite, banco de dados e muito mais. Você vai aprender a programar tudo do zero, passo a passo, linha a linha de programação, então não depende do seu conhecimento atual. Você vai aprender a dominar essas tecnologias mesmo que não saiba de programação, o que vai te colocar na frente para se destacar no mercado de trabalho como um programador, desenvolvedor. Além disso, você vai receber um material para praticar e um certificado de participação. Quer dominar um dos conhecimentos mais valorizados do mercado? Participe do evento, que vai acontecer entre o dia 5 e 8 de maio. Qualquer pessoa pode participar, só precisa garantir a sua vaga no site oficial pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aqui na tela. Não perca tempo. Normalmente aqui no canal nós gostamos de dar um foco maior para os controles chineses mais baratos, aqueles que entregam muita tecnologia pelo valor. Mas esse controle em promoção custa em torno de R$400, isso vindo pelo AliExpress e sendo entregue diretamente um vendedor brasileiro. Importar esse controle da China, infelizmente, não é mais uma realidade palpável para nós, uma vez que haveria muitos impostos de importação. Então, se for comprar esse controle no AliExpress, certifique-se que ele está vindo direto do Brasil. Mano, parece um controle simples, mas eu nunca peguei um controle assim. Esse controle aqui é pesado, cara, parece que tem um monte de coisa aqui comprimida dentro dele e eu francamente gosto dessa sensação, cara. O design eu nem preciso comentar, eu acho bem bonito. A gente tem 4 botões extras atrás, tem a chavinha também de ligar e desligar. A gente consegue ver os analógicos aqui sendo expostos, cara. Todos os botões aqui que eu apertei até o momento tem uma sensação tátil incrível. Caraca, velho. Ele é um controle sem fio e vem com esse dongle USB para conectar no PC e também funciona com o Nintendo Switch. Eu só não sei se ele vai funcionar com o Nintendo Switch 2. Vale mencionar que ele também promete ser compatível com Android, o que vai te permitir jogar jogos de celular com ele. Cara, eu vou ligar para vocês verem, se liga só, se liga só. Rapaz, olha ele ligando, cara. Que coisa linda, mano! A gente pode ver que no leitor fica parecendo que ele tá desconectado, né? Tá buscando uma conexão. Se eu apertar o botão Home, mostra o tanto de bateria que eu tenho e ele veio cheio. Inclusive, ele também veio com cabo USB tipo C, que é para carregar e usar ele com fio. Pelo formato dele, a gente vê aqui que ele tem o suporte pra gente colocar um celular, né? Então dá pra colocar um suporte nele. Mas essa versão que eu comprei não vem com suporte. E aqui na parte inferior a gente tem 2 conectores, que é para usar ele como a dock de carregamento própria, que eu não comprei porque com a dock ele fica bem mais caro. Sinceramente, eu acho que não compensa comprar a dock porque a diferença de preço me permite, por exemplo, encontrar um controle mais barato no nosso grupo de ofertas, que vai ser bom também. Quando eu conecto esse controle no PC via dongle USB wireless, isso aqui acontece. Olha só que massa, cara. Ai, caraca, que coisa linda. A gente fica aqui com essa imagem escrito Apex passando, o que mostra que ele tá funcional e todo conectado aqui na nossa máquina. Segurando o botão Home e apertando pro lado, eu vejo que ele tem um menu aqui, mas ele tá em chinês ou japonês, eu acho. E pelo que eu vi aqui na internet, para mudar o idioma, a gente tem que vir aqui, ó, no menuzinho de configuração, onde que aparece essa engrenagem, entrar aqui com A, e apertar uma opção para baixo, que a gente pode colocar tudo em inglês, e aí facilita um pouco para nós. E agora eu consigo entender o menu. A primeira opção que a gente tem aqui é configurar as conexões. Eu apertando A, eu posso selecionar em qual tipo de dispositivo que eu quero que ele se conecte. Mas se eu colocar no modo Android, eu posso ainda mapear os controles
ou fazer uma conexão nativa com o meu celular ou dispositivo Bluetooth, que ele já entra no modo de pareamento. E aqui no meu celular, ele está aparecendo disponível como um Xbox Wireless Controller, que pode confundir a cabeça de alguns, mas esse tipo de compatibilidade é muito boa. Afinal, é como um controle oficial da Microsoft sendo conectado. Tendo um smartphone bom, como o Samsung Galaxy S24 que eu estou usando, a gente consegue jogar até emulador aqui, tá? E eu posso usar o controle aqui de boa, cara, que da hora! Por que choras, donos de Nintendo Switch? Eu fiquei com preguiça de tirar os botõezinhos aqui da tela, mas dá também. Eu brinquei aqui com o pessoal do Switch, mas eu gosto também do Switch e você pode se conectar no Switch selecionando a opção, ok? É bem de boa. Aqui na opção do lado, que chama BTN Mapping, eu consigo fazer o remapeamento de teclas aqui do controle. Eu consigo, por exemplo, também testar os botões, ó, para ver se eles estão funcionando direitinho, qual função que eles estão executando. Legal, né? Na opção BTN Edit, por exemplo, eu consigo editar a função dos botões daqui de trás, né, que são botões configuráveis. Também dá para ligar a função Turbo. E como eu estou conectado ao celular nesse momento, a função macro está desativada, mas conectado no PC via dongle e com esse modo de conexão, a opção de macro ainda não aparece. Para conseguir essa configuração mais avançada, tem que baixar o software da FlyDigi, que chama Space Station, mas traduzido fica estação voadora. E para ser bem sincero, no software dele eu não estou conseguindo encontrar as opções relacionadas a macro. E para ver se a gente libera essa função, eu vou atualizar tudo que tem para atualizar por aqui. Mas para isso é necessária a conexão com um bom e velho cabo USB. E antes da gente atualizar, vale mencionar que os outros menus aqui, eles estão relacionados com o software. Eu posso fazer umas configurações no software e salvar aqui a configuração 1, 2, 3 e 4 e alternar elas, assim como regular o brilho da tela, vibração, configurações de hibernação, que é legal. Com ele no cabo, bora tentar atualizar as coisas aqui de novo. E clicando em Update, aparece a opção aqui de On Click Upgrade. Eu escuto ele desconectando e conectando da minha máquina enquanto a barrinha sobe. E na tela dele fica aparecendo que ele está atualizando. Já atualizei uma opção e agora eu preciso de atualizar todas as outras uma a uma. E pelo jeito, mesmo com ele atualizado, eu ainda não consigo encontrar aqui as opções relacionadas a macro. Mas vamos continuar no review. Uma das coisas legais que dá para fazer aqui no software é mudar o GIF que aparece aqui no controle quando ele está conectado. Nós já temos alguns GIFs na lista, mas a gente pode clicar aqui em mais e olha só que legal, cara, tem muitas opções interessantes. Para falar a verdade, tem uns desenhos aqui bem esquisitos. O que esse Mario tá fazendo aqui? Isso aqui, que porcaria que é essa? Esse Mario tá suspeito. Tem até unicórnio? Que coisa horrível é essa aqui, velho? Ok, vamos ignorar essas coisas estranhas, eu vou selecionar essa logo aqui. Preciso estar usando o cabo também para fazer esse updating e ele meio que vai carregar a imagem para o nosso dispositivo. Sinceramente, eu acho que a melhor imagem disponível é aquela que já vem com ele, mas tá aí a modificação, legal. Outra coisa que me chamou a atenção nesse controle é que a maneira como eu posso utilizar ele é ultra personalizável. Se tratando dos botões, principalmente os gatilhos, ele se apropria de uma tecnologia que foi incorporada no controle do PlayStation 5, que são os gatilhos adaptáveis. O próprio software já vem com alguns presets configurados que alteram a relação do gatilho com a sua jogabilidade. No modo regular, ele funciona como um gatilho normal, ultra levinho e fácil de apertar. Agora, selecionando o modo shooting, que é para jogo de tiro, o gatilho que a gente usa para mirar ele continua solto, levinho, e esse daqui ele tem o curso encurtado. Olha só, ele ganha uma resistência maior para que a gente aperte aqui, ó, e sinta como se estivesse apertando o gatilho de uma arma. O modo Fighting, que é para jogos de luta, tenta simular uma sensação de clique quando eu aperto o botão. E para esse caso ele não fica tão perfeito. Isso porque o próprio controle da FlyDigi, o Vader 3, tem uma opção aqui, por exemplo, de travar o gatilho em que você literalmente transforma ele num botão de clique. E talvez eles poderiam ter adicionado essa tecnologia nesse controle, mas como ele tem todo esse recurso adaptativo, eu acho que tentaram fazer uma graça aqui. Ele também vem pré-configurado com a opção Racing, que é para jogos de corrida, e aqui no gatilho esquerdo ele tenta passar a sensação de freio e realmente passa muito bem aqui no dedo, enquanto esse gatilho aqui é bem mais agarrado e como você pode ver ele vibra para simular que você está pisando no acelerador do carro. Olha que incrível! Vale mencionar que se eu não gostei de alguma configuração, basta eu selecionar o modo e mexer nas configurações aqui. Eu posso, por exemplo, fazer um modo aqui, tirar o modo Fighting, renomear ele e configurar para outro tipo de jogatina. E como a gente já mostrou, né, segurando aqui o botão da casinha, eu posso vir na opção aqui Config Switch
e selecionar a configuração que eu estou usando, né? Por exemplo, estou usando a 3 e aí eu posso ficar alternando. Outras configurações que eu posso fazer no software estão relacionadas, por exemplo, aos botões. Por aqui eu posso atribuir funções para os novos botões, então seleciono aqui a opção, daí ele vai pedir para apertar o botão que eu quero replicar aqui no controle. Vamos colocar aqui, por exemplo, que é o A. Então vim aqui, ó, apertei o A, com base nisso ele configurou. Outra coisa que eu também posso fazer é selecionar isso daqui e apertar um botão no teclado, como por exemplo a letra O, e daí ele executa o comando do teclado. Para alguns jogos isso pode ser muito bom, como por exemplo jogos de tiro, que a gente tem 4 armas para selecionar. Eu posso colocar cada um dos botões aqui para corresponder a uma arma e trocar de arma mais depressa. Ou por exemplo, alguns jogos têm mais atalhos para usar itens no teclado do que jogando no controle, e eu posso adicionar esses atalhos nos botões extras aqui. Então as funções desses botões são extremamente personalizáveis. Dependendo do jogo, se ele não for muito compatível com os controles originais, eu posso atribuir funções do teclado para as outras teclas. Basta selecionar a tecla aqui que eu quero reatribuir. Vale mencionar que ainda nessa configuração aqui dos botões extras, eu posso habilitar a opção Rapid Fire, que vai ficar repetindo um botão numa frequência que eu colocar aqui por segundo, né? Eu posso selecionar, por exemplo, aqui para manter o controle apertado enquanto executa a função, ou eu posso usar o controle literalmente com um botão de acionamento, que daí em teoria eu apertaria o botão uma vez, ele ia começar a executar a função e na hora que eu apertasse de novo ele ia parar. E o legal é que aqui eu posso importar arquivos de macro, ou eu também posso criar a minha própria. Basicamente, né, a configuração de macro vai me permitir apertar um botão e executar um comando mais complexo, ou uma sequência de comandos, né, de uma vez apertando um botão só. Muito útil para jogos de luta, né, tem aquele golpe difícil de fazer, você configura um macro para executar aquele golpe, se apertou, ele vai soltar o golpe. Para ser sincero, eu não sou muito adepto ao macro, eu gosto de jogar, mas tem quem goste. Além disso, também é possível atribuir funções do mouse a esses botões e aos outros botões também. Nas configurações de joystick a gente consegue configurar a sensibilidade e a precisão dos analógicos. Mas vale mencionar que esse controle é desmontável, eu consigo puxar aqui a cabecinha dos analógicos do direcional, tirar a capa, e aqui tá vendo, ó, a gente tem um parafusinho que é onde a gente pode ajustar a pressão do analógico. Você pode vir com uma chavinha de fenda e aumentar ou diminuir a intensidade. Se eu vou colocar aqui na máxima para eu ver, na configuração mínima, só desbarrar o dedo de levinho aqui, ó, ele fica bem soltão. Quando a gente deixa ele mais pesado, ele continua tendo esse efeito rebote, sem a gente só soltar ele assim. Só que para mim passa a sensação que ele fica mais preciso, né? Quando ele é leve demais, a gente aperta aqui e vai lonjão. Aqui a gente consegue ajustar um pouco melhor, né, a nossa sensibilidade com ele mais pesado. Acabando de configurar, por exemplo, do jeito que eu gostei, só colocar a capa aqui, ela não solta fácil porque ela tem um ímã bem forte aqui. Coloco os analógicos de volta, olha que da hora, bonitinha. Coloco o direcional de volta, beleza? Tá pronto para jogar aqui o controle. Aqui na parte superior, que é a parte física dele, a gente tem aqui uma parada que é tipo de cerâmica, tá? Que ajuda o analógico a deslizar. Então você vai fazer o ajuste na hora que você colocar a capa aqui. Você vai sentir ele um pouco melhor. Uma coisa que eu não havia mencionado era a sensação tátil dos outros botões. O direcional, ele é de clique. A gente sente aqui que ele tem um nível de precisão legal, mas eu sei que não agrada todo mundo o botão de clique. Os botões aqui também são de clique, são de switch. O Start Selection me passa essa sensação, mas eu não sei, pode ser de membrana. Os dois primeiros gatilhos também são de clique. Esses daqui são variáveis, como eu mostrei. E esses botões atrás também são de clique. Voltando para a configuração do joystick, aqui a gente pode controlar o nível de resposta do joystick, se vai ser instantânea, se vai ter um pouquinho de delay, vai ser mais lenta. Se a gente vai fazer algo customizado, a gente pode tirar a dead zone do controle. Ele, por exemplo, aqui nesse modo, tá deixando a dead zone do controle no 0, mas a gente pode aumentar a dead zone. Essa configuração de dead zone eu acho ótima, porque dependendo do tempo de uso de um controle, independente se ele é top ou se ele não é, ele tende a estragar. Geralmente a primeira coisa que costuma dar defeito é analógico. Apesar desse controle aqui, ele tem uma tecnologia no analógico que chama Hall Effect, que é aquela tecnologia anti-drift. Ele tem um analógico magnético, né, que vai durar muito mais, coisa que não tem no controle oficial do PlayStation, coisa que não tem no controle oficial da Xbox. Ainda assim, se vier a dar algum problema ainda a longo prazo, você aumenta a dead zone e ele para de puxar para o lado. Mas olha, dificilmente vai acontecer isso com esse carinha. Eu particularmente não sinto a necessidade de alterar aqui, então vou deixar no default. E você pode mexer na mesma coisa aqui também com o right,
joystick, beleza? Também vou deixar aqui no default. Como esse controle funciona no Nintendo Switch também, ele vai ter configurações do giroscópio. O giroscópio é um sensor que tem aqui nele que vai me permitir, né, tipo, fingir que eu tô apontando coisas na tela e ele vai acompanhar o movimento do controle. Nós conseguimos ver melhor o uso dessa função em jogos como, por exemplo, o Mario Galaxy, essa estrelinha na tela que aponta para pegar os itens, totalmente controlada com o giroscópio do controle, por exemplo, do Nintendo Switch, e ele também vai possuir essa função. No computador, eu posso usar a função do giroscópio, por exemplo, para reproduzir o comportamento do joystick esquerdo ou direito, por exemplo, que seria o joystick da câmera, e daí eu vou mexer no controle, ele vai reconhecendo como se eu estivesse controlando a câmera, né? Então eu posso controlar a câmera dos jogos fazendo isso. Se você for um pouco criativo, as aplicações em games são muitas. Também posso usar o giroscópio do controle para controlar o mouse, o que é útil, ainda mais se você tiver um controle, né, conectado numa TV, ela estiver distante de você. E ainda posso selecionar um botão aqui para ser o botão de ligar essa função. Mais interessante colocar um dos botões de macro para isso. Posso colocar também, por exemplo, para eu segurar 2 botões aqui e ativar a função, né, que não vai atrapalhar em nada as outras funções do controle. E aí, né, fica bem legal e até bem preciso. Nesse momento eu estou controlando a setinha do mouse e utilizando o controle. Olha que legal. Também é possível usar as funções do giroscópio no Windows para executar jogos de corrida. Se eu atribuo a função, por exemplo, do joystick esquerdo, eu posso jogar o jogo de corrida assim. Posso até fazer uma base, colocar o controle, fazer um volante aqui em volta e usar ele para jogar assim. Se eu uso o giroscópio para simular o joystick direito, que basicamente é o que controla a câmera, eu posso usar ele em conjunto com o óculos virtual, um óculos de VR, e quando eu viro o meu controle, a câmera vira junto. Também dá pra fazer. Apesar de que o VR também já vai ter o giroscópio, né? Mas dá pra improvisar as coisas. E aqui nas configurações de drag, que são as configurações do gatilho, eu posso configurar com mais precisão a resistência dele, posso colocar ele para resistir muito, posso colocar ele para, né, reconhecer o toque da forma mais curta possível, posso colocar a vibração, o que é muito da hora. Por exemplo, se eu seleciono o Sniper Mode no Left Trigger, eu consigo fazer o controle literalmente travar, olha só, como se eu tivesse com o dedo na mira aqui e olha só, na hora que eu aperto mais forte, ele desce. Muito bom. Enfim, aqui a gente consegue uma configuração bem melhor, bem mais personalizada do que só selecionando as configurações padrões. Quando você tiver com seu controle em mãos, vai ter que experimentar o modo recoil. Olha só que legal. E aqui também tem a função de travar o gatilho. Trava mesmo, viu? Olha só que legal. Reduzindo o custo dele e aumentando a sua velocidade de aperto. Além do painelzinho de LED que a gente configurou, a gente também pode controlar as outras luzes do controle. E aqui no aplicativo a gente pode colocar, por exemplo, o modo Steady e colocar a cor que a gente quiser. Eu, por exemplo, vou colocar verde aqui, e daí ele fica na cor verde fixa. Enfim, além da cor fixa, eu também posso usar aqui o modo Feedback, e as cores do controle vão meio que responder de acordo com o jeito que eu estiver usando ele. Além desse outro modo que chama Braking, que basicamente vai também transitando entre as cores e cada hora ele para numa corzinha diferente. Vale que até o momento a gente só mexeu no primeiro menu aqui com as configurações relativamente básicas do aplicativo. Aqui na aba de cima a gente tem a opção Adaptative Trigger. E essa função, ela é super legal, cara, super legal mesmo, porque a gente pode selecionar alguns jogos que estão aqui na lista, como por exemplo o Apex Legends, ligar o Adaptative Trigger exatamente para esse jogo, cara. E daí ele tem a configuração perfeita, que no caso desse jogo é esse gatilho de mirar mole, e aqui ele tem uma leve vibrada quando a gente aperta para tirar, que é muito legal. E aqui nós temos uma lista até bem extensa de jogos que você pode ir experimentando e ligando o Adaptative Trigger para estar utilizando isso, né? Inclusive, ele consegue reconhecer quando você abre o determinado jogo, né? Então, abrir o jogo aqui, ele já liga o modo adaptativo para você usar. No aplicativo, a gente também tem um modo de teste, onde a gente pode verificar a precisão do controle e a taxa de polling rate também. A gente pode ver que ele praticamente tem uma taxa de polling rate que às vezes chega a 1000 Hz, que é excelente para quem joga profissionalmente. Mas detalhe que ele mede essa taxa de polling rate nos analógicos. Mas eu gosto também de utilizar o site do Hardware Test para verificar também a precisão dos analógicos do controle. E se liga, olha só, ele é tão sensível que eu só de esbarrar de levinho aqui, olha só, ele já muda os valores, cara, do Axis. Apesar de que isso daqui não é suficiente para puxar para o lado, mas o nível de sensibilidade do gatilho é extremamente alto, cara. Ó, encostei, ele já reconhece.
Isso para todos os dois, né? Gatilho não, pro analógico, né? Com o analógico direito aqui eu posso tentar colocar na posição 0.1 aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar, que é para cá, né, ó, para esquerda. Ó, muito sensível de parar na 0.1 aqui, porque é muito sensível, cara. A gente pode tentar fazer a mesma coisa aqui, ó, com o analógico direito, tá? Que é o que a gente usa para câmera. 0.1, olha lá, ó. Eu tento parar aqui, mas não para, porque é muito difícil mesmo. Cara, muita sensibilidade. Também dá para medir a precisão dos gatilhos aqui. Quando eu aperto, por exemplo, esse gatilho, sobe o valor aqui. Geralmente, a maioria dos controles, eles têm a precisão do gatilho de 2 em 2. Então, a gente tem 50 níveis de precisão na maioria dos gatilhos, dos controles mais premium. E esse daqui, ó, vamos dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo andar de 1 em 1 nele aqui, ó. Apertei, ele foi 1, 2... Vamos ver se ele pega o 3. 3, tem um 3 aqui, cara. Nossa, eu tô conseguindo deixar o dedo na posição do 3, mas tem. Ele consegue pegar aqui o 4, deixa eu ver, ó. 4, 5, cara, ele tem literalmente 100 níveis de precisão, tá? Então esse controle aqui tem um gatilho mais preciso do que a maioria dos controles que a gente encontra no mercado. Detalhe que aqui o nosso teste não cobre tanto a questão de durabilidade de bateria, mas eu fiz um trabalhinho legal de pedir ajuda para os universitários no nosso grupo de ofertas, a galera aqui que adora comentar. Tem a galerinha comentando de tudo sobre ele, teve até quem comentou aqui que comprou achando que o vendedor ia mandar direto do Brasil, e o chinês fez uma mutretinha mandando da China, mas ele comprou como se fosse no Brasil mesmo. Em todo caso, pela opinião da galera do grupo aqui que tem ele, a bateria dura bem. E o arrependimento da galera de ter comprado esse controle é zero. Depois do que você acabou de ver, eu acho que não tem como se arrepender, né, gente? Esse controle literalmente humilha qualquer controle de console que você possa escolher. Não tem como ser melhor do que isso daqui, cara. O controle do Xbox, do PlayStation não vai ser melhor que isso aqui, mas nem ferrando. E querendo ou não, apesar dele ser um controle premium chinês, ele tem um preço de um controle original do Play 5, de um controle original do Xbox. Então eu acho sim que ele é um controle muito relevante no mercado. Claro que se você considerar a concorrência chinesa, você vai achar controles que são mais baratos e às vezes vai dar para você comprar 4 controles com o preço de um desse aqui. Mas que é um produto que dá gosto de ter, isso é inegável. Muito bom, adorei o controle. Pra mim, não me arrependo de nada. Vale mencionar que eu vou deixar o link do controle aí pra você na descrição, junto com o link do nosso grupo de ofertas, onde você pode também encontrar outras opções de controles legais para comprar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais, tamo junto.